Olá, esse é um vídeo do projeto Leituras Feministas e hoje a gente vai conversar sobre Profissões para Mulheres e outros textos feministas da Virginia Woolf. Eu gosto muito dos ensaios da Virginia e esse livro foi uma releitura, na verdade, eu já tinha lido esse texto há algum tempo. Eu gosto muito das coisas que a Virginia escreve sobre esse assunto de condição feminina. A Virginia, ela não dizia exatamente que ela era feminista, mas ela tem uma série de textos sobre esse assunto, né? E alguns deles estão aqui. É um livrinho muito pequenininho, publicado pela LPM, e ele reúne textos que a Virginia publicou de 1905 a 1931. Esses textos são resenhas, ensaios, alguns ensaios que se tornaram prefácios de alguns livros, e alguns deles são cartas de resposta, né? A Virginia vai mandar umas cartas para um jornal em resposta à resenha de um escritor. São 7 ensaios e eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. O primeiro ensaio chama Profissão para Mulheres e foi uma palestra que ela deu em 1931. Essa palestra depois foi publicada em 1942. Essa palestra ela era voltada para a Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres, e embora a Virginia achasse que ela não sofria tanto dos problemas assim, de limitação profissional, social, política das outras mulheres, ela era muito convidada para falar e ela tentava então falar um pouco da sua experiência. Então ela vai falar um pouco aqui da realidade das escritoras. E ela vai falar sobre como, quando ela começou a escrever, era difícil, ela percebia que vinha um peso e do que ela chama Anjo do Lar. Anjo do Lar é um poema de um poeta chamado Coventry Patmore, que exalta o amor conjugal e a vida doméstica. Então a Virginia vai falar sobre todas aquelas coisas que se espera que uma mulher faça e que de uma certa forma existia uma censura ao que a mulher dizia. Então assim, a mulher não podia ser tão sincera assim. E ela percebia isso quando ela ia escrever, que toda vez que ela ia tentar escrever alguma coisa com muita sinceridade, vinha aquele peso do anjo do lar, porque ela sabia que ela ia ser duramente julgada pelo que ela estava dizendo, porque ela era uma mulher. Então, nessa palestra ela vai falar um pouco sobre essa falta de liberdade intelectual, né? Sobre como esse foi um grande desafio para as mulheres que se propuseram a escrever e que elas foram muito julgadas, especialmente pela sociedade masculina, também por parte da sociedade feminina, que compartilhava desse ideal de que a mulher só deve fazer certas coisas ou ter certas opiniões, né? Ou que ela deve se limitar a nem expressar certas opiniões. Então ela vai comentar um pouco sobre isso. É engraçado que ela, apesar dela ter feito essa palestra em 1931, a gente percebe que esse tipo de censura, ele existe ainda um pouco, né? Muitas mulheres que estão na mídia, se elas falam certas coisas, elas ainda são mais ou menos julgadas. Porque não mudou tanto, melhorou, mas não mudou tanto. Elas ainda são julgadas como, sei lá, puta, né? Enfim, dependendo do que ela disse. Se é uma mulher, por exemplo, sexualmente mais aberta, ou que assume isso, né? Então, esse excesso de pudor em relação ao que a mulher pode ou não dizer é algo que a gente ainda vê, né? Sendo manifestado tanto por homens quanto por mulheres, mas já estava muito presente ali na época da Virginia. E ela cita uma série de escritoras. Bom, o segundo texto desse livro se chama A Nota Feminina na Literatura e é uma resenha. É uma resenha de um livro que chama A Nota Feminina da Literatura, de um autor chamado W.L. Courtney, né? E é uma resenha de 1905. Nesse texto, esse autor Courtney, ele vai criticar o modo feminino de escrever. Ele vai dizer que as mulheres têm um jeito empobrecedor de escrever, né? Ele vai ter uma série de críticas e a Virginia então vai tentar rebater esse texto.
Bom, a Virginia não nega exatamente que talvez haja um pouco mais de futilidade nos romances femininos, mas ela vai dizer que isso é um problema de educação. E aí ela vai retomar uma questão que a Mary Wollstonecraft trata no Reivindicação dos Direitos da Mulher, né? Ela vai dizer que do século XVIII para cá, um número crescente de autoras vem surgindo, que elas vêm escrevendo mais, e que quanto mais acesso à educação elas tiverem, melhores textos elas vão apresentar, e porque isso não é um problema de gênero, um problema biológico, assim, alguma incapacidade. Para isso ela vai citar a Safo e a Jane Austen, né? Ela vai dizer mais ou menos assim: e ali temos que as mulheres raramente são artistas devido à paixão que têm pelo detalhe que entra em conflito com a proporção artística correta da obra. Citemos Safo e Jane Austen como exemplos de duas grandes mulheres que combinam o detalhe primoroso e um soberbo senso de proporção artística. Ela está querendo dizer aqui que elas têm técnica, né? Que são duas autoras com técnica, né? Que não tem essa coisa de que só presta atenção nos detalhes, que seria uma tese desse autor. Diz ele: as mulheres se destacam por um trabalho de cerrada análise em miniatura. Saem-se melhor quando reproduzem do que quando criam. Têm um talento para análise psicológica. Tudo isso notamos com interesse. Mas reservamos nosso juízo para daqui a 100 anos ou transmitimos essa obrigação a nossos sucessores. E aí, a Virginia vai dizer que esse autor diz que na medida em que aparecem cada vez mais romances escritos por mulheres, que o gênero romance está desaparecendo, porque as mulheres estão estragando o gênero, né? Moço gentil. E aí a Virginia vai rebater falando de educação, né? Ela vai dizer que é possível que a ampliação de sua inteligência, a inteligência das mulheres, graças à instrução e ao estudo dos clássicos gregos e latinos, lhe dê aquela visão mais sólida da literatura que a converte em artista. E assim, tendo transmitido sua mensagem de maneira um tanto amorfa, com o tempo virá a moldá-la num feitio artístico duradouro, né? Então, é uma coisa interessante que essas autoras inglesas, né, tanto a Mary Wollstonecraft como a Jane Austen nos seus romances e a Virginia Woolf, enfatizam essa questão da educação, né? É muito complicado criticar a habilidade artística das mulheres quando lhes é vedada a educação, quando elas não têm referência, quando elas têm partido nada ou de uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva doméstica. O terceiro texto, então, se chama Mulheres Romancistas. E é uma resenha de 1918 de um livro chamado The Women Novelists, que seria Mulheres Romancistas, mesmo de um autor chamado R. Brimley Johnson. É interessante que a Virginia vai fazer uma série de comentários muito interessantes sobre autoras, sobre as condições em que elas surgiram para escrever, sobre como a família punia as primeiras escritoras, obrigando-as a fazer trabalhos domésticos. Mas ela vai elogiar esse autor. Ela acha que ele é um autor que tem boa vontade. Aqui não é um caso de crítica, de oposição total. Ela, na verdade, vai dizer que ele é muito criterioso, que ele fez uma pesquisa muito grande, que leu uma série de romances. E ela acha que ele faz algumas considerações cuidadosas, que ele tenta ser cuidadoso nas afirmações que ele faz, que ele não está assim predisposto já a dizer que romances femininos são uma porcaria. E aí ela vai retomar um pouco aquela ideia do anjo do lar, né, de que ela fala no primeiro texto, dessa questão de uma superconsciência do que a mulher pode ou não dizer, e ela vai falar isso um pouco em relação às escritoras que adotaram pseudônimo. É bem interessante. Mas é bastante claro que a obra de Miss Burney, aí ela tá falando da Frances Burney, né, a romancista, a mãe da ficção inglesa, não se inspirava em nenhum desejo de reparar injustiças. A riqueza do cenário humano que a filha do Dr. Burney teve a oportunidade de observar foi estímulo suficiente. Mas, por forte que tenha se tornado o impulso de escrever, de início foi grande a oposição, não só das circunstâncias, mas também da opinião pública. E aí ela vai falar, então, dessa censura, né, pública que as escritoras sofriam. Seus primeiros manuscritos foram queimados por ordem da madrasta. E como castigo, ela teve que ficar bordando, mais ou menos como Jane Austen. Poucos anos depois, teria de esconder seus escritos embaixo de um livro quando alguém entrava na sala. E Charlotte Brontë teria que interromper o trabalho para ir descascar batatas. Então ela fala, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, de como essas primeiras escritoras, ou pelo menos assim, as primeiras de um momento em que as mulheres começam a escrever mais, né, mais ou menos a partir do século XVIII,
como elas eram punidas pela própria família, né? Por mais que elas tivessem um background econômico talvez melhor, né? Elas não eram encorajadas a escrever, né? A família punia dando serviço doméstico. E aí, mais em seguida, ela vai dizer o seguinte: Miss Burney havia mostrado que era possível para uma mulher escrever romances e ser respeitável. Ou seja, durante algum tempo, mulheres que escreviam não eram bem vistas, né? Até por isso que as Brontë, por exemplo, escreviam sob pseudônimo, né? Mas o ônus da prova ainda voltava a recair sobre cada nova escritora que surgia. Mesmo nos anos vitorianos, George Eliot ainda era acusada de grosseria e imoralidade. Por tentar familiarizar o espírito de nossas jovens nas camadas médias e altas com temas que seus pais e irmãos jamais se atreveriam a comentar na presença delas. Ou seja, é como se as mulheres estivessem vedado discutir todos os aspectos do mundo. Elas só podiam discutir certos aspectos, certas coisas que eram consideradas mais chocantes, talvez, ou mais realistas, mais vida real, né? Talvez tanto vulgares, não era um assunto de mulher, né? A mulher não estava completamente inserida nas coisas que aconteciam. Mas o seguinte, a Virginia vai dizer assim: o problema da arte já é bastante difícil em si, mesmo sem ter de respeitar a ignorância do espírito das jovens, ou pensar se o público vai julgar se os padrões de pureza moral apresentados na obra correspondem aos que ele tem direito de esperar do nosso sexo. Talvez não tenha sido apenas na intenção de receber críticas imparciais que George Eliot e Miss Brontë adotaram pseudônimos masculinos. Isso é muito interessante. Talvez quisessem libertar a própria consciência enquanto escreviam das expectativas tirânicas em relação ao seu sexo. Então, quer dizer, o que eu entendo dessa discussão da Virginia é que ao adotar pseudônimos masculinos, essas autoras elas não querem só evitar a crítica, no sentido de se é um homem que assina, a sociedade vai aceitar melhor, né, a liberdade intelectual demonstrada no texto. E se fosse uma mulher seria mais criticada. Ela talvez esteja querendo apontar para uma certa liberdade subjetiva mesmo, né? Para que uma liberdade de consciência, para que as escritoras não sentissem sobre si esse peso também. Quando elas adotam um pseudônimo, é como se elas se sentissem intelectualmente inteiras enquanto pessoas, né? E isso é uma coisa muito interessante, vindo de uma escritora, né, da Virginia, uma suposição dela, mas uma suposição muito interessante. Ela vai comentar uma tese de um escritor de que você, só de ler o texto, sabe qual é o gênero do escritor. O que é uma coisa que eu normalmente sou totalmente contra, né? Essa coisa de escrita feminina, né? Enfim, de escrita masculina. Mas ela vai dizer que é possível sim. E ela vai dizer que é possível você identificar se o autor de um texto é homem ou mulher pelo modo como ele descreve as pessoas do sexo oposto, né? Então, a descrição, especialmente a descrição pejorativa, a descrição onde está inserida uma crítica. Então ela vai dizer que se você começa a ver, por exemplo, ela dá até aqui alguns exemplos do romance A Feira das Vaidades do Thackeray e O Emma da Jane Austen, de descrições de personagens que são descrições críticas, descrições pejorativas, e que ela diz que de uma certa forma o autor se aproveita do romance, da ficção, para dizer o que ele, para tecer as críticas que ele tem ao outro sexo. Então, que desse modo, né, seria possível desconfiar da autoria de um texto, né, do sexo do autor. E aí eu vou ler esse pedaço para vocês verem como é. As primeiras palavras usadas para descrever um homem ou uma mulher geralmente bastam para revelar o sexo do escritor. Mas embora se reconheça universalmente o absurdo do herói das mulheres ou da heroína dos homens, ambos os sexos mostram uma enorme rapidez em detectar os defeitos mútuos. Ninguém é de negar a autenticidade de uma Becky Sharp ou de um Mr. Woodhouse. E aí os romances a que ela está se referindo, né? O Feira das Vaidades e o Emma. Sem dúvida, a vontade e a capacidade de criticar o outro sexo contribuíram para motivar as mulheres a escrever romances, pois de fato essa veia cômica específica tem sido trabalhada com leveza e é muito promissora. Eu acho uma tese interessante, eu vou tentar prestar atenção nisso das próximas leituras, porque eu sempre tendo a achar que não. Inclusive eu tendo a achar
que Virgínia mesmo não é uma autora que tem escrita feminina, né? Eu acho que se você ler qualquer livro da Virgínia sem saber quem é o autor, você não tem como saber, né? Ela não tem nada que eu acho que a particularizasse como feminino. Mas mesmo para isso você precisa definir o que é feminino, né? O que seria uma escrita feminina? Né? Isso estaria relacionado aos temas tratados, à forma? Seria algo de repente mais poético? Não sei, né? É muito difícil de definir. Bom, o quarto texto é muito interessante, ele se chama A Posição Intelectual das Mulheres e é uma carta-resposta a uma resenha. É um texto de 1920, na verdade são textos de 1920, porque são vários. O que acontece? Sai um livro em 1920 chamado Nossas Mulheres, Capítulos sobre a Discórdia entre os Sexos, e um autor vai fazer uma resenha desse livro com um pseudônimo, e ele vai usar o pseudônimo Falcão Afável. E a Virgínia vai responder, então, as críticas desse autor. Esse livro, ele parece que a tese dele é a inferioridade intelectual e criativa das mulheres, e o resenhista vai concordar. E aí ele vai apresentar uma série de argumentos do tipo... ele vai dizer que ele não acha que as mulheres tinham condições diferentes de produção em relação aos homens, mas que se você for procurar os grandes pintores, os grandes escritores, os grandes músicos, não tem mulher no meio, é muito raro. Até os grandes cientistas você não tem mulher, você só tem homem. E que ele acha que as mulheres elas têm de fato uma inferioridade intelectual e criativa. E claro que a Virgínia vai rebater essa posição, né? Então aqui nesse pedaço a gente vai ter cartas, a gente vai ter as cartas do autor, as cartas da Virgínia, as cartas do autor, as cartas da Virgínia. E aí ela vai dizer o seguinte, tá? Ela vai voltar para a questão da educação. Ela vai dizer que se as mulheres não produziram nada de notável é porque lhes era negada a instrução acadêmica. Quando ele aponta essa ausência de grandes artistas, mulheres, cientistas, a Virgínia vai dizer um negócio muito sensacional. Em primeiro lugar, ela vai ressaltar que há um crescimento grande, algo que ela já tinha falado, um crescimento grande de autoras, né? Como as mulheres vêm produzindo crescentemente do século XVIII para cá. Mas depois ela vai dizer uma coisa muito interessante. Ela vai dizer assim, ora, porque esse autor vai dizer que quando as mulheres escrevem coisas mais ou menos, né? As obras delas são geniais, e durante um tempo nem tinham obras. E a Virgínia vai chamar a atenção, acho que ela vai ser muito perspicaz, porque ela vai dizer o seguinte, ok, vamos dizer que as mulheres tivessem as mesmas condições, porque aqui esse autor vai citar alguns autores que eram de família pobre, né? E que mesmo pobres, eles conseguiram escrever ou fazer coisas notáveis. A Virgínia vai dizer o seguinte, como é que durante todo esse tempo não apareceram obras medianas ou ruins de mulheres? Não apareceu nada. Isso é uma coisa interessante de se pensar, porque ela falou assim, se as mulheres tinham a mesma condição de produção que os homens, o que aconteceu que nem as obras ruins elas fizeram? Se hoje a gente tem uma proliferação de obras de mulheres e o senhor está dizendo que boa parte não é muito boa, por que essas coisas não muito boas também não surgiram? Nem essas surgiram naquele tempo. Será que não havia mesmo alguma espécie de proibição? Né? Alguma espécie... Essas mulheres não estavam vedadas, de fato, de algum modo, a esse tipo de produção intelectual? E é muito interessante, né? A gente, quando olha para o passado, sabe que são muito raras essas ocorrências. Aqui no canal eu já falei de algumas pessoas que se destacaram por conta daqueles meus vídeos sobre a Idade Média, né? Ou sobre a Hildegarda de Bingen, enfim, que no século XII, uma ou outra, Leonor da Aquitânia, ou Heloísa d'Argentil, algumas mulheres que se destacaram pela inteligência, mas que eram muito poucas. E eu já comentei também num vídeo sobre o livro Mito da Idade Média, como no início da Idade Moderna, a situação piora, né? As mulheres não têm... Elas estão restritas ao espaço doméstico, elas não podem estudar, elas estão ali restritas à vida doméstica, à educação de filhos. Então, a tese da Virgínia é que havia alguma restrição de fato, né? Porque senão elas teriam
escrito alguma coisa, pelo menos. Elas não teria sido o equivalente do Shakespeare, mas alguma coisa deveria ter surgido, né? A Virginia também vai falar do papel procriativo, né, das mulheres, né? Num determinado momento, ela vai dizer assim: as mulheres, desde os primeiros tempos até o presente, têm dado à luz a toda a população do universo. Essa atividade toma muito tempo e energia, né? Achei um pouco assim, Virginia um pouco irritada nesse momento, né? Mas uma realidade, né? Esse papel de maternidade, antigamente, era mais restritivo do que é hoje, né? Então, já era do ponto de vista da produção intelectual, já era uma desvantagem. Não deixou de ser ainda, né? Eu acredito. Mas a Virginia, num determinado momento, cita Safo, né? Até porque o outro autor lá está sendo categórico de que as mulheres não produzem nada que preste. E aí ela vai dizer assim: ouvi dizer muitas vezes que Safo era mulher, e que Platão e Aristóteles a colocaram com Homero e Arquíloco entre seus maiores poetas, né? Então você vê que Virginia é instruída, né, com algumas cartas na manga. E por fim, a Virginia, ela volta sempre para essa questão da educação, né? Ela vai concluir a parte dela, a carta dela, a última carta, falando de educação. E aí esse é um trecho que eu acho que vale a pena ler. Ela vai dizer: mas o que é necessário não é apenas educação, é que as mulheres tenham liberdade de experiência, possam divergir dos homens sem receio e expressar claramente suas diferenças, pois não concordo com Falcão Afável que homens e mulheres sejam iguais, que todas as atividades mentais sejam incentivadas para que sempre exista um núcleo de mulheres que pensem, inventem, imaginem e criem com a mesma liberdade dos homens, e que com eles não precisem recear o ridículo e a condescendência. Essas condições, a meu ver, muito importantes, são dificultadas por declarações como as de Falcão Afável e Mr. Bennet, o autor do livro, pois para um homem ainda é muito mais fácil do que para uma mulher dar a conhecer suas opiniões e vê-las respeitadas. Essa questão da experiência é muito importante também. Você vê que toda mulher que entrou precocemente nessa coisa de escrever e de produzir alguma coisa, ela é sempre muito julgada, né? Você pega a própria Mary Wollstonecraft, que era uma ativista, era uma escritora, era uma pessoa que convivia com intelectuais, uma mulher que escreveu textos importantes, textos sobre política, de caráter filosófico, e que as pessoas criticavam muito, né? Uma pessoa que era muito julgada porque a Mary Wollstonecraft tinha essa experiência. Ela viajou para Paris, ela teve amantes, né? Ela se permitiu uma vida que na época dela era considerada transgressora. Então, assim, a mulher paga um preço muito maior quando ela pagava, né? Ela pagava um preço muito maior quando fazia essas escolhas, né? E é interessante isso que a Virginia está falando, porque assim, Mary Wollstonecraft era uma autora do século XVIII. Virginia era uma autora aqui que está falando, né, esse texto aqui de 1920, né? Então, assim, tipo, ainda era um desafio muito grande para a mulher essa liberdade, essa possibilidade de se expressar livremente. E aí o que acontece? Depois que a Virginia fala isso, né, que as condições das mulheres são dificultadas por declarações como a de Falcão Afável e Mr. Bennet, o Falcão Afável encerra a discussão dizendo o seguinte: se a liberdade e a educação das mulheres são dificultadas pela expressão de minhas opiniões, não discutirei mais. E aí termina, então, o debate entre eles. São 3 linhas, né, essa declaração dele. Ele desiste de discutir com a Virginia depois que a Virginia expõe todas essas coisas, o que é muito interessante, né? A Virginia calou a boca do cara, né? Então, mulher apenas sensacional. Bom, o 5º livro chama Duas Mulheres e é uma resenha que a Virginia vai fazer sobre 2 livros. Um dos livros é Cartas de Lady Augusta Stanley e o outro livro é Emily Davis and Girton College, de Lady Barbara Stephen. Essa resenha ela vai ser publicada em 1927. O que a Virginia vai fazer aqui? Ela vai contrapor 2 mulheres muito diferentes que de uma certa forma contribuíram assim para o empoderamento feminino, talvez, uma delas principalmente. Mas ela vai considerar duas figuras muito diferentes e mais muito interessantes. A primeira dela
essa Miss Davis, que era uma filha de clérigo que não pôde estudar, mas os irmãos dela puderam, ela não pôde, mas ela recebeu uma ajuda de um dos seus irmãos e se dedicou a lutar pela educação das mulheres. Ela era uma mulher muito austera, que teve uma vida muito austera até o fim da vida. Ela cria uma universidade e ela fica então buscando recursos, correndo atrás dessa oportunidade de educação para as mulheres. A Virginia vai falar um pouco, que eu acredito que esteja aqui nesse livro, né, Emily Davis em Girton College, sobre as dificuldades que essa Miss Davis teve, porque as mães não queriam que as filhas fossem para a faculdade, tinham medo, e mesmo que deixassem eram sob certas condições, as meninas tinham que voltar exatamente como foram, tinha aquele medo de que as meninas fossem desvirtuadas, desencaminhadas, enfim. E aí a Virginia vai contrastar essa figura austera e muito engajada com uma moça aristocrática, né? Porque enquanto a Miss Davis era meio que classe média, a Lady Augusta, ela era uma aristocrata que convivia com pessoas famosas, escritores, políticos, dava muitas festas, mas ela fazia descrições dessas pessoas. E a Virginia vai dizer que as descrições eram muito interessantes, que ela dava muita vida, muita graça para umas coisas que eram meio banais e fúteis, né? Então a Virginia vai contrastar essas duas mulheres que são muito diferentes e depois no fim ela vai chamar a atenção para o fato de que Lady Augusta apoiou as invectivas da Miss Davis, né, de criar a universidade. Uma apoiou a outra, embora as duas fossem figuras muito diferentes. É basicamente isso, esse quinto texto. O sexto texto chama Memória de uma União de Trabalhadoras. É um ensaio bem longo, de 1930. Esse ensaio serviu de abertura também, prefácio de um texto que era uma espécie de coletânea de escritos dessas trabalhadoras, né? Então a Virginia vai contar um pouco a história do surgimento da União, né, de como no início as mulheres só queriam passar um tempo juntas e tricotar, mas de como dessas reuniões foi nascendo uma consciência de grupo, né? É interessante isso que ela vai dizer. Primeiro a Virginia faz um negócio muito impressionista, que é muito a cara dela, né? Ela diz que foi numa dessas reuniões e ficava prestando atenção nas mulheres em coisas que ninguém estava prestando atenção, né? O modo como as pessoas eram, algumas eram muito austeras, outras eram muito enérgicas, enfim. Os problemas que elas descreviam, mas depois ela vai falar sobre esse surgimento de uma consciência de grupo, de como as mulheres começam a ter um interesse na vida civil, um interesse na vida pública e a discutir questões de direito mesmo. Então, por exemplo, como elas vão discutir sobre lei do divórcio, sobre sufrágio, sobre salário mínimo, sobre assistência à maternidade. Então, uma série de assuntos que lhes interessam e que elas vão discutir e que vão se engajar nessa discussão, ainda que elas não votassem. Né? E esse é um dos momentos em que a Virginia fica assim meio triste, né? Porque ela percebe que tem toda aquela discussão enérgica, mas nenhuma delas vota. Nenhuma delas tem poder político para mudar nada. A Virginia também vai comentar um pouco seu desconforto, porque ela se acha um pouco excessivamente burguesa em relação a essas mulheres. Ela acha que ela não tem os problemas dessas mulheres, né? E que ela tem assim uma solidariedade que é muito um pouco, na ideia dela, um pouco superficial, mais ideológica, porque ela não compartilha daquelas dificuldades. A Virginia não tem que trabalhar, a Virginia não tem que cuidar de criança, né? Ela não tem que se esgotar horas inteiras num trabalho estafante. Então ela percebe que a solidariedade dela é algo superficial. Mas ela vai fazer algumas observações interessantes. Ela vai falar, por exemplo, do processo de leitura mesmo, de como essas mulheres, dentre 1 milhão de tarefas, começam a ler, né, a ter o interesse em se instruir por si mesmas, né, e que isso cresce também com a capacidade argumentativa delas, né, com a capacidade de entender o que está acontecendo e de discutir se aquilo está certo, se aquilo está errado, se aquilo precisa ser mudado. É muito interessante isso. E num determinado momento a Virginia faz uma observação interessante, porque ela vai dizer que ela não acha válido que esse grupo de mulheres trabalhadoras critique as mulheres que têm uma vida melhor, porque ela acha que no fundo essas trabalhadoras também querem uma vida melhor e elas merecem. Ela diz assim, não vamos criticar as mulheres que têm uma banheira ou uma vida mais confortável, porque no fundo vocês também querem a vida confortável, vocês querem poder chegar em casa e tomar um banho quente, né? Vocês querem ter
uma residência mais digna e condições de trabalho mais dignas. Vocês, de uma certa forma, querem que a sua vida se aproxime um pouco dessas mulheres mais bem economicamente mais bem resolvidas, né? Que é uma observação também assim, interessante, né, vindo da Virginia, que era esse tipo de mulher, né, porque senão ela estava falando, porque se fosse assim, né, se vocês tivessem um desprezo tão grande pela vida dessas pessoas, vocês continuavam aí do jeito que vocês estão, né. É claro que não é exatamente assim, né, enfim, é algo intermediário aí, né? É trabalhar, sim, é poder trabalhar, poder ganhar o próprio dinheiro, que é uma coisa que Virginia sempre chama muita atenção, né? A mulher precisa ter o próprio dinheiro, né? Senão ela não consegue fazer nada, ela não consegue dependência financeira, dependência intelectual. E ela vai trabalhar isso bastante no outro livro dela, que é Um Teto Todo Seu. Mas, assim, talvez essas mulheres não querem exatamente a vida da mulher aristocrática, né? Elas querem, ou a vida da classe média, elas querem conforto, claro, elas querem melhores condições de trabalho e conforto, mas talvez elas queiram, assim, trabalhar, né? Enfim. O último texto desse livro é o perfil de uma atriz chamada Ellen Terry. E a Virginia vai tentar mostrar a multiplicidade da vida da Ellen Terry, uma mulher que teve filhos, chegou a ter uma vida doméstica, que ela sonhou com uma vida idílica, assim, de fazenda, mas que no fim das contas ela acabou voltando pro palco. Uma moça que começou na vida artística cedo, casou cedo, mas que acabou voltando pra vida dos palcos, porque ela era feita para aquilo, né? Era o grande talento dela, ela era como meio que quase que ela fosse um pouco escrava daquilo, assim, mas porque era o que ela sabia fazer bem. Num determinado momento, ela fala assim: seu filho Gordon Craig insiste que ela só esquecia a fala quando havia algo destoante nas palavras, quando algum grão de poeira entrava na maravilhosa máquina de seu talento, quando o papel era compatível, quando ela era Pórcia, Desdémona, Ofélia de Shakespeare, cada palavra, cada vírgula ganhava vida. A Virginia, ela vai falar como essa mulher virou uma grande estudiosa do teatro, embora ela não se considerasse, né? Ela achava, essa atriz, a Ellen Terry, ela não se considerava uma escritora ou uma intelectual, mas no seu processo de atuação, ela era muito rigorosa. Ela estudava o texto dramático muito profundamente, ela tentava alterar, adaptar as falas para a oralidade de uma forma que soasse menos truncada, que ela se tornou por isso uma grande conhecedora do Shakespeare, mas que ela não tinha muita consciência disso, do seu papel enquanto grande estudiosa de teatro, né? Mas que a Virginia vai dizer que todas as anotações que ela fazia no texto dramático, as adaptações, que tudo aquilo era estudo, né? Parece que essa autora escreveu uma autobiografia. E a Virginia também vai dizer que nesse momento ela também foi escritora. Então, assim, além de ser uma grande atriz, uma atriz que ficou imortalizada em grandes papéis, principalmente em papéis shakespearianos, ela era uma grande estudiosa do teatro, mas ela tinha esse outro lado que queria ser muito feliz com a vida doméstica, né? Então a Virginia vai tentar ressaltar esse caráter múltiplo dessa atriz. Eu vou ler alguns fragmentos. Modesta como era e obcecada com sua falta de leitura, nunca percebeu que, entre outras coisas, também era uma escritora. Nunca lhe ocorreu que, ao escrever sua autobiografia ou rabiscar páginas e mais páginas a Bernard Shaw, a Ellen Terry teve uma correspondência intensa com Bernard Shaw. Tarde da noite, morta de cansaço, após o ensaio, estava escrevendo. As palavras em sua bela caligrafia rápida transbordavam da caneta. Com sublinhados e exclamações, ela tentava lhes dar o mesmo tom e ênfase da palavra falada. Mais tarde ela vai dizer assim: Ellen Terry de algodão azul entre as galinhas, Ellen Terry de manto e coroa como Lady Macbeth no palco do Lyceum. Os dois quadros são contraditórios, mas ambos são da mesma mulher. Ela detesta o palco, mas o adora. Venera os filhos, mas os abandona. Gostaria de viver para sempre entre porcos e patos ao ar livre, mas passa o resto da vida entre atores e atrizes à luz da ribalta. Bom, eu achei muito interessante esse livrinho da Virginia. Eu acho interessante que ela foca em duas profissões que se destacam como profissões em que as mulheres, de uma certa forma, desempenham um papel, assim. E isso me faz lembrar muito
Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault. Então ela vai falar, no final ela fala dessa atriz, a arte dramática é uma das profissões em que a mulher se inseriu bem cedo, e depois ela vai falar das escritoras, que também vem surgindo, né, talvez de modo mais presente, mais consistente, a partir do século XVIII, né? E é interessante porque assim, a Virginia estava ali no início do século XX, mas ela já tinha essa percepção, né? Isso parecia um pouco claro para ela. E eu acho interessante como ela volta para a questão da educação, que é uma questão que a Mary Wollstonecraft trata no Reivindicação dos Direitos da Mulher, e como ele enfatiza essa questão da liberdade de experiência, né? A Virginia também era uma pessoa que prezava a liberdade de experiência. Ela se casa com o Leonard, mas a gente sabe que ela tem assim uma experiência meio, né, amorosa com a Vita Sackville. A Virginia, ela tinha essa necessidade de liberdade de escolha, liberdade intelectual. Ela não queria ser engessada em nenhum papel, né? E isso é algo até que aparece discutido de um modo alegórico no Orlando, né, de uma certa forma. Quando você tem esse personagem que muda de sexo ao longo dos séculos, né? É uma coisa interessante de se discutir. Mas assim, a Virginia é uma personagem. A Virginia é uma escritora cujo raciocínio sempre me impressiona, né? Quando a gente vai ler coisas dela que não são literárias, né? Que são mais ficcionais. No início do ano passado eu li um livro de poemas em prosa dela, O Sol e o Peixe, e você vê a originalidade do pensamento dessa mulher, assim, era uma mente muito afiada, né? E assim, apesar daquela tese dela lá de que você consegue descobrir o gênero do autor, eu acho que a Virginia é uma autora difícil, por exemplo, de você enquadrar no que seria, seja lá o que seria uma escrita feminina, né? Eu acho que ela é um exemplo de técnica e de universalidade da literatura, né? Tanto pelos temas quanto pelo modo como ela escreve, né? A gente às vezes tende a atribuir objetividade, secura a homem e de repente lirismo à mulher, mas isso é muito arbitrário, né? Você tem autores profundamente líricos como Guimarães Rosa, Walter Ugumãe, né? Que tem uma linguagem, uma prosa extremamente poética, e você tem outras autoras que têm uma prosa mais elegante, mas num sentido de seca também, né? E que não desenvolvem temas especificamente femininos, né? Ou de uma abordagem especificamente feminina. Algumas sim, mas assim, não é uma... A Virginia mesmo acho que é um exemplo de pessoa que foge um pouco desse padrão, né? É interessante ressaltar que até pelo tamanho dos textos, esse não é um livro aprofundado, né? Ele é um livro, assim, ele tem alguns ensaios, ele convida ao pensamento, mas acho que ele não encerra nenhuma questão, mas acho que ele convida a reflexão, assim, sob perspectivas específicas. Acho que a Virginia, ela tenta quebrar certos estigmas aqui, e acho que ela faz esse convite muito bem. Eu acho que para quem tem interesse no assunto é um livro bem interessante de ler. Ele não está tão distanciado de nós no tempo, né? Um livro do início do século XX, e eu acho que ele pode nos ajudar a entender certas coisas para quem se interessa por essa história, né? Pela história das mulheres, da condição feminina. Eu achei bem interessante. Eu tenho planos de, no futuro aqui para esse projeto, ler o Teto Todo Seu, que é um outro livro onde ela também vai falar bastante disso, né? E assim, eu sempre me encanto muito com o modo como a Virginia raciocina, né? Ela tem um modo de argumentar muito interessante. Então assim, eu recomendo bastante esse livrinho, que é muito pequenininho, mas que eu achei a leitura muito proveitosa. Me digam se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!